cheiro de fumaça e cera derretida impregnava o ar espesso do salão. Meus pulmões ardiam com cada respiração enquanto eu me esgueirava entre os corpos perfumados, tentando me fazer invisível. O burburinho de conversas e o tilintar de taças de cristal formavam uma sinfonia insuportável aos meus ouvidos, já sensíveis pelo nervosismo. Todos ali exibiam suas melhores joias e roupas, enquanto eu apertava com força o pequeno saquinho de moedas escondido nas dobras do meu vestido surrado. As últimas que me restavam após 3 meses, sobrevivendo nas margens daquela sociedade que me rejeitava por completo. O grande leilão de primavera acontecia anualmente em Alvorada, a cidade que nunca dormia. Era um evento exclusivo para a alta sociedade, onde itens raros e, às vezes, seres vivos eram negociados por valores absurdos. Eu não deveria estar ali. Pessoas como eu, sem linhagem, sem poder, normalmente serviriam as bebidas ou limpariam o salão depois. Mas esta noite, eu havia conseguido me infiltrar, com meus cabelos claros escondidos sob um capuz discreto e usando um broche antigo que pertencera à minha mãe, para parecer minimamente respeitável. Perdida, queridinha, uma voz arrastada me alcançou, fazendo meus dedos gelarem instantaneamente. Era Berenice Calisto, dona da casa de leilões e uma das mulheres mais influentes da cidade. Seus olhos cinzentos me avaliavam como se eu fosse um objeto defeituoso em seu precioso inventário. Não, senhora. Apenas observando. Mantive a cabeça baixa, como minha mãe havia me ensinado. Nunca desafie quem tem poder sobre você. Espere. Aguarde. Sobreviva. O broche de prata em formato de lua crescente que eu usava fora o último presente dela antes de partir. Para te lembrar que mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz. Ela sussurrou antes de fechá-lo em minha mão pequena. Agora, 7 anos depois, eu o apertava como um talismã enquanto sentia o olhar de Berenice perfurando minha alma. Observando? Ou procurando algo para roubar? Ela sorriu, revelando dentes perfeitamente alinhados. Pessoas como você não compram. Pessoas como você são compradas. Antes que eu pudesse responder, as luzes diminuíram e um silêncio ansioso tomou conta do salão. O leiloeiro, um homem de voz potente e gestos teatrais, subiu ao palco. Era a hora do evento principal. Senhoras e senhores da ilustríssima sociedade de Alvorada, chegamos ao momento que todos aguardavam. Ele fez uma pausa dramática enquanto uma pesada cortina de veludo vermelho se abria lentamente atrás dele. Apresento a vocês o exemplar mais raro que já passou por esta casa. A multidão avançou coletivamente, como uma onda humana sedenta por algo extraordinário. Instintivamente recuei para as sombras, mas a curiosidade me manteve fixa no lugar. Foi então que o vi pela primeira vez. Ele estava de joelhos no centro do palco, correntes de prata envolvendo seus pulsos e tornozelos. Mesmo naquela posição humilhante, havia algo majestoso em sua postura. Seus ombros largos não se curvavam, e seus olhos, escuros como uma noite sem estrelas, desafiavam qualquer um que ousasse encará-lo. Era um alfa, um dos últimos de sua espécie, seres meio humanos, meio lobos, que antigamente governavam territórios inteiros antes da Grande Purga. Um espécime de puro sangue capturado nas montanhas do norte. O último alfa da linhagem dos Guardiões da Lua. Imaginem o prestígio, meus caros, de possuir tal raridade em sua coleção particular. Senti meu estômago revirar. Coleção. Eles falavam dele como se fosse um objeto, uma curiosidade para ser exibida. Vi marcas de tortura em seu corpo, cicatrizes que contavam histórias de resistência. Mas o que mais me impressionou foi a expressão em seu rosto, não de derrota, mas de uma calma que precedia tempestades devastadoras. Começaremos os lances em 1000 moedas de ouro. Um murmúrio percorreu a multidão. Era uma fortuna. Vi mãos se levantando ao meu redor. Pessoas ricas demais disputando a posse de uma vida como se disputassem um vaso raro. 1.500! 2.000! 3.000 moedas! Os números subiam vertiginosamente. Meu pequeno saquinho de moedas parecia ridículo agora. O que eu estava pensando? Que poderia competir com aquelas pessoas?
Eu tinha economizado durante anos, trabalhando em tavernas, limpando estábulos, apenas para juntar 217 moedas, tudo o que possuía no mundo. Mas então, nossos olhares se cruzaram. Por um segundo que pareceu se estender pela eternidade, aqueles olhos negros fixaram-se nos meus. Não havia súplica neles, apenas uma intensidade que me atravessou como uma flecha. Algo aconteceu dentro de mim, um reconhecimento que não podia explicar, como se nos conhecêssemos de alguma vida anterior, como se houvesse um fio invisível nos conectando através daquela sala repleta de pessoas que só viam nele um troféu. 5.000 moedas. A voz veio de um homem gordo de rosto avermelhado que eu reconheci como Augusto Belmont, dono de minas de esmeraldas e conhecido por sua coleção de curiosidades sobrenaturais. 5.500! Rebateu uma mulher de vestido verde esmeralda. 6.000! Belmont aumentou novamente, um brilho doentio em seus olhos pequenos. O leiloeiro sorria, satisfeito com a disputa. 6.000 moedas de ouro para o Sr. Belmont. Alguém oferece mais? Um silêncio momentâneo tomou conta do salão. Vi Belmont umedecer os lábios carnudos em antecipação. Conhecia sua reputação. Os seres que ele colecionava raramente sobreviviam muito tempo sob seus cuidados. 217 moedas de prata. Minha voz soou estranhamente clara no silêncio, surpreendendo até a mim mesma. A multidão inteira se virou para me encarar. Risos contidos e expressões de desprezo se espalharam como fogo em palha seca. O leiloeiro franziu o senho, irritado pela interrupção. Minha cara jovem, estamos falando de moedas de ouro. Seu lance não tem valor aqui. É tudo o que tenho. Dei um passo à frente, as pernas tremendo sob o vestido gasto. 217 moedas de prata. Minha oferta é sincera. Patético. Belmont cuspiu a palavra, arrancando mais risos da plateia. Mas eu não conseguia desviar o olhar do Alfa. Havia algo diferente em sua expressão agora. Um brilho de curiosidade, talvez até de admiração. Ou talvez fosse apenas minha imaginação desesperada. Sinto muito, senhorita, mas... Começou o leiloeiro, claramente ansioso para me dispensar. Pare. A voz profunda e grave cortou o ar como uma lâmina afiada. Era o Alfa quem falava, quebrando seu próprio silêncio pela primeira vez. Aceito a oferta dela. O salão explodiu em protestos. Ele não pode escolher! Isso é um ultraje! Quem essa garota pensa que é? O leiloeiro, visivelmente perturbado, tentou retomar o controle. Senhores e senhoras, acalmem-se. O lote não tem direito de escolha. As regras são claras. 217 moedas de prata. Repeti, mais alto desta vez, enquanto caminhava em direção ao palco. É tudo o que tenho no mundo e ofereço voluntariamente. Foi então que Berenice Callisto se materializou ao meu lado, seus dedos agarrando meu braço com força surpreendente. Não seja tola, menina, sussurrou em meu ouvido, seu hálito quente cheirando a vinho caro. Você não tem ideia do que está fazendo. Volte para as sombras de onde veio. Mas algo havia mudado dentro de mim. Era como se uma porta há muito trancada tivesse sido aberta, liberando uma coragem que eu nem sabia possuir. Minha oferta está feita, respondi, puxando meu braço de seu aperto. Ao olhar novamente para o palco, vi algo que não esperava. Um sorriso quase imperceptível nos lábios do Alfa. Não um sorriso de gratidão ou alívio, mas de satisfação. Como se um plano longamente traçado estivesse finalmente se concretizando. O leiloeiro consultou nervosamente Berenice com o olhar. Algo silencioso e tenso foi comunicado entre eles. Finalmente, para minha completa surpresa, ela fez um gesto breve de assentimento. 217 moedas de prata da... senhorita... Berenice deixou a frase no ar, esperando que eu completasse. Helena, respondi, sentindo o peso do meu próprio nome como nunca antes. Helena Luz. 217 moedas de prata de Helena Luz, anunciou o leiloeiro, desconforto evidente em sua voz. Última chance para um lance maior. O silêncio que se seguiu foi carregado de confusão e indignação. Belmont parecia à beira de um ataque de fúria, seu rosto agora roxo de raiva. Mas, por algum motivo que eu não compreendia,
Ninguém fez uma oferta superior. Vendido para Helena Luz, o martelo desceu com um baque surdo que pareceu ecoar dentro do meu peito. O que eu tinha feito? Acabara de gastar tudo o que possuía para comprar um ser que nem deveria estar à venda. E agora? Eu não tinha casa adequada, nem recursos, nem proteção contra aqueles que certamente viriam exigir explicações. Mas quando caminhei até o palco e vi aqueles olhos negros me estudando com uma intensidade que fazia minha pele formigar, soube que não havia outro caminho possível. Entreguei meu pequeno saco de moedas a um assistente que parecia tão confuso quanto eu me sentia. As correntes do Alfa foram removidas com relutância, e ele se levantou em toda a sua altura impressionante, facilmente 30 centímetros mais alto que eu. Seu corpo musculoso exibia cicatrizes de batalhas antigas, marcas de uma vida que eu mal podia imaginar. Você não sabe o que acabou de fazer, ele disse em voz baixa enquanto descia do palco, cada movimento seu emanando uma graça predatória. Salvei você, respondi, tentando manter a voz firme. Seu riso foi baixo e sem humor. Não, pequena Helena. Meu nome em seus lábios soou como um encantamento antigo. Você apenas selou seu destino. Antes que eu pudesse processar suas palavras, ele pegou minha mão. O toque dele enviou uma corrente elétrica por todo o meu corpo, e por um momento vertiginoso pensei que fosse desmaiar. Seus dedos encontraram o broche de lua crescente em meu peito, tocando-o com uma reverência que me desconcertou. A lua nos chama, ele murmurou, palavras que pareciam pertencer a algum ritual esquecido. E então, com a multidão ainda em choque, ele começou a me guiar para fora do salão, com uma confiança de quem conhecia perfeitamente o caminho para algum lugar que eu ainda não conseguia imaginar. Ao passarmos pelos portões, senti os olhares de ódio e inveja nos seguindo. O vento noturno beijou meu rosto quando saímos para a rua, e com ele veio a percepção súbita de que minha vida havia mudado para sempre. O que eu não sabia era se havia cometido o erro mais grave da minha existência ou finalmente encontrado o lugar ao qual estava destinada a pertencer. As ruas de Alvorada estavam desertas àquela hora da noite. O silêncio era interrompido apenas pelo som ritmado de nossos passos sobre as pedras irregulares e minha respiração acelerada. O Alfa caminhava com propósito, seus dedos ainda firmemente entrelaçados aos meus, enquanto me puxava por ruelas estreitas e becos escuros que eu jamais teria coragem de explorar sozinha. Para onde está me levando? Perguntei finalmente, minha voz pequena diante da vastidão da noite e da presença imponente ao meu lado. Ele não respondeu imediatamente. A luz prateada da lua cheia banhava seus traços severos, transformando-o numa criatura quase mitológica aos meus olhos. Notei como ele erguia o rosto ocasionalmente, como se estivesse farejando o ar, captando sinais invisíveis para meus sentidos humanos. Para longe dos olhos deles, respondeu finalmente, sua voz grave reverberando no silêncio. Não estamos seguros na cidade. Não estamos seguros. Aquelas palavras despertaram um medo novo em mim. O que eu havia feito? Gastei tudo o que tinha para salvar um estranho, um ser que a sociedade temia e caçava. E agora estávamos fugindo juntos, como criminosos. Eu não tenho para onde ir, confessei, a realidade da minha situação pesando como pedras em meus ombros. Morava num pequeno quarto nos fundos da taverna onde trabalhava, mas minha voz falhou. Fui despejada há 3 dias, quando souberam que eu estava guardando dinheiro. Ele parou abruptamente, virando-se para me encarar. Seus olhos brilhavam na escuridão com uma luminosidade própria, como os de um lobo verdadeiro. Havia algo primitivo e intenso no modo como ele me estudava, como se estivesse vendo além da minha pele, até o âmago do meu ser. Por que fez isso? A pergunta veio carregada de uma curiosidade genuína. Por que gastou tudo o que tinha por mim? Baixei os olhos, incapaz de sustentar aquele olhar. Como explicar algo que nem eu mesma compreendia completamente? Como colocar em palavras a conexão inexplicável que senti quando nossos olhares se encontraram pela primeira vez? Quando era criança, minha mãe contava a história sobre os Guardiões da Lua. Comecei, meus dedos encontrando automaticamente o broche prateado. Ela dizia que eles protegiam os inocentes e puniam os cruéis.
que um dia eles retornariam quando o mundo mais precisasse deles. Respirei fundo, sentindo-me tola por acreditar em contos infantis. Quando vi o que estavam fazendo com você, não pude suportar. Um leve sorriso surgiu nos cantos de seus lábios, mas não havia humor nele, apenas uma tristeza antiga. Sua mãe conhecia as antigas lendas. Ele tocou novamente o broche de lua crescente em meu peito. Este símbolo não é um adorno comum. Um arrepio percorreu minha espinha. Era dela, a última coisa que me deu antes de... Não consegui terminar a frase. As memórias da morte de minha mãe ainda eram feridas abertas mesmo após tantos anos. Antes que os caçadores a encontrassem, ele completou com uma certeza que me deixou sem ar. Recuei um passo, atordoada. Como você sabe disso? Seu nome é Helena Luz, ele disse como se isso explicasse tudo. Filha de Selene Luz, uma das últimas guardiãs humanas do nosso pacto. O mundo pareceu girar ao meu redor. Minha mãe sempre fora reservada sobre nosso passado, sobre a identidade de meu pai, sobre por que vivíamos sempre em movimento, nunca permanecendo muito tempo no mesmo lugar. Quando ela morreu, adoeceu subitamente, foi o que me disseram. Eu tinha apenas 12 anos. Jovem demais para questionar, para entender os olhares de desconfiança que recebia dos adultos ao meu redor. Você conheceu minha mãe? Minha voz saiu trêmula. Não pessoalmente, respondeu ele, recomeçando a andar e me puxando novamente pelas ruas escuras. Mas seu nome e o símbolo que você carrega são conhecidos entre os meus. Selene Luz era uma protetora, uma aliada quando quase não tínhamos mais aliados humanos. As revelações caíam sobre mim como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. Minha mãe, aquela mulher gentil que me ensinara a ler e a reconhecer ervas medicinais na floresta, havia sido parte de algo muito maior do que eu jamais imaginara. Por isso eles a mataram, sussurrei, as peças finalmente se encaixando. Não foi doença. Foram os caçadores. Ele assentiu sombriamente. E agora eles virão atrás de você também, especialmente depois do que aconteceu no leilão. O medo cresceu dentro de mim como uma vinha venenosa, entrelaçando-se com meu coração. O que vamos fazer? Para onde podemos ir? Tenho um lugar, ele respondeu, guiando-me para os limites da cidade, onde as casas rareavam e a floresta começava a tomar conta da paisagem. Mas primeiro preciso saber se confio em você completamente. Aquelas palavras me ofenderam. Eu acabei de gastar tudo o que tinha para te salvar. Sim, ele reconheceu, seu olhar penetrante avaliando cada nuance da minha expressão. E isso pode ter sido a coisa mais corajosa ou a mais tola que alguém já fez por mim. Chegamos a uma pequena cabana praticamente oculta entre árvores antigas. Parecia abandonada há anos, com trepadeiras cobrindo parte das paredes e o telhado parcialmente desabado em um dos cantos. O Alfa empurrou a porta enferrujada, que cedeu com um gemido agudo. Entre, ele ordenou, verificando os arredores uma última vez antes de me seguir para dentro. O interior estava surpreendentemente limpo, considerando o aspecto externo. Havia uma lareira, uma mesa rústica com 2 bancos e um catre simples encostado na parede. Em um canto, notei um baú de madeira escura com entalhes complexos. Este lugar, murmurei, sentindo uma familiaridade inexplicável. Era um dos refúgios de sua mãe. Ele explicou, acendendo uma pequena lamparina que iluminou o ambiente com um brilho dourado. Um dos muitos pontos seguros que ela criou para os nossos. Toquei a parede de madeira maravilhada. Um pedaço da vida secreta de minha mãe, preservado todos esses anos. Senti lágrimas queimando atrás de meus olhos. Você sabia que eu estaria no leilão. Percebi subitamente. Não foi coincidência. Ele se moveu pela cabana com a graça natural de um predador, mesmo em espaço confinado. Não acredito em coincidências, Helena Luz. Mas também não esperava que você realmente oferecesse suas moedas por mim. Um sorriso enigmático surgiu em seu rosto. Isso foi inesperado. Você ainda não me disse seu nome. Observei, cruzando os braços como se isso pudesse me proteger da intensidade de sua presença. Ele hesitou por um momento, como se estivesse considerando quanto de si mesmo revelar. Rael. Respondeu finalmente. Sou Rael da linhagem dos Noctis, último alfa sobrevivente do clã da Lua Crescente.
O nome pareceu ressoar nas paredes da cabana, carregado de poder e história. Rael. Experimentei o som em minha mente, sentindo como se já o conhecesse há muito tempo. Por que me trouxe aqui, Rael? Perguntei, subitamente consciente de nossa solidão e da vulnerabilidade da minha posição. Ele se aproximou lentamente, cada passo deliberado como se me desse chance de recuar. Não recuei. Havia algo hipnótico em sua presença. Algo que ao mesmo tempo me aterrorizava e me atraía irresistivelmente. Porque você é a última, ele disse, sua voz baixa e intensa. A última descendente de uma linhagem de guardiãs humanas, porque carrega o símbolo da lua crescente e o sangue de Selene Luz. Ele tocou meu rosto com dedos surpreendentemente gentis para alguém tão poderoso. E porque sem você, não posso cumprir o juramento que fiz. Meu coração batia tão forte que tive certeza que ele podia ouvi-lo. Que juramento? Restaurar o equilíbrio, reunir os clãs dispersos, acabar com a tirania dos caçadores. Suas palavras soavam como uma sentença de morte e uma promessa de redenção ao mesmo tempo. Eu, que sempre vivera nas sombras, invisível e insignificante, de repente me via no centro de uma tormenta ancestral. Eu não tenho poderes, protestei, minha voz pequena. Sou apenas uma garota comum que mal consegue sobreviver. Rael balançou a cabeça lentamente. Nada em você é comum, Helena. Você simplesmente ainda não despertou. Antes que eu pudesse questionar o significado daquelas palavras, um ruído do lado de fora da cabana nos alertou. Em um movimento fluido, Rael apagou a lamparina e me puxou para o canto mais escuro do cômodo, seu corpo posicionado protetivamente à minha frente. Eles nos seguiram, sussurrou. Tão próximo que seu hálito quente acariciava minha orelha. O medo me paralisou. Quem? Caçadores. A palavra por si só era suficiente para gelar meu sangue. Os caçadores não eram apenas agentes da lei ou mercenários comuns. Eram uma ordem antiga dedicada a exterminar todas as criaturas sobrenaturais, especialmente os lobos alfa, que consideravam a maior ameaça à supremacia humana. O que fazemos? Perguntei, minha voz quase inaudível. Os olhos dele brilharam na escuridão. Confia em mim? Aquela pergunta carregava um peso imenso. Confiar nele significava abandonar tudo o que eu conhecia, mergulhar em um mundo de perigos que eu mal compreendia. Mas algo dentro de mim, talvez o mesmo instinto que me levara a oferecer minhas moedas no leilão, me deu a resposta. Confio. Um sorriso selvagem iluminou seu rosto por um instante. Então observe. O que aconteceu a seguir ficaria gravado em minha memória para sempre. Rael fechou os olhos e seu corpo começou a mudar. Não foi uma transformação completa como nas lendas antigas. Ele não se tornou um lobo inteiro, mas algo ainda mais impressionante. Seus músculos se expandiram, garras surgiram onde antes havia unhas humanas, e seus olhos, quando se abriram novamente, brilhavam com um amarelo sobrenatural, metade homem, metade besta. O verdadeiro alfa em sua forma de combate. Fique aqui, ordenou, sua voz mais rouca e profunda nesta forma. Não importa o que ouça. E então ele saiu, movendo-se como uma sombra através da noite. Os sons que se seguiram foram aterradores. Rosnados ferozes, gritos abafados, o impacto de corpos contra o solo. Meu coração martelava dolorosamente contra minhas costelas enquanto eu me encolhia no canto escuro, tremendo incontrolavelmente. Minutos que pareceram horas se passaram, até que a porta se abriu novamente. Rael entrou, ainda em sua forma híbrida, manchas escuras que só podiam ser sangue cobrindo seu peito e braços. Está feito, ele anunciou, seu corpo gradualmente retornando à forma humana. 3 caçadores. Não teremos mais problemas esta noite. 3 vidas ceifadas em questão de minutos. Deveria estar horrorizada, mas tudo o que senti foi um alívio culpado. Eles teriam feito o mesmo conosco. Comigo. Sem hesitar. Rael se aproximou, sua expressão agora gentil, quase preocupada. Você está bem? Assenti mecanicamente, ainda processando tudo o que havia testemunhado. O que acontece agora? Ele se ajoelhou diante de mim, pegando minhas mãos trêmulas entre as suas.
O contraste era impressionante. Minhas mãos pálidas e pequenas engolidas pelas dele, grandes e marcadas por cicatrizes antigas. Agora, disse ele, seus olhos negros fixos nos meus, começa seu verdadeiro despertar. Seus dedos encontraram novamente o broche de lua crescente em meu peito. Desta vez, senti o metal esquentar contra minha pele, como se respondesse ao seu toque. A lua está quase no ápice, continuou ele, sua voz assumindo uma qualidade hipnótica. E é na luz da lua cheia que os laços mais fortes são formados. Havia um significado oculto naquelas palavras, algo que meu corpo parecia compreender antes mesmo que minha mente pudesse processar. Um calor estranho começou a se espalhar pelo meu peito, irradiando do ponto onde o broche tocava minha pele. O que está acontecendo comigo? Perguntei, assustada e fascinada ao mesmo tempo. Rael sorriu. Um sorriso que continha tanto satisfação quanto reverência. O que deveria ter acontecido há muito tempo, Helena Luz. Você está retornando ao seu verdadeiro propósito. E naquele momento, enquanto a luz da lua entrava pelas frestas da cabana e banhava nossos corpos em seu brilho prateado, senti como se algo adormecido dentro de mim começasse finalmente a acordar. Algo antigo e poderoso que estivera esperando pacientemente por este exato momento, por este homem, por esta noite. Eu havia gasto minhas últimas moedas para comprar a liberdade de um alfa. O que não sabia era que, ao fazê-lo, também havia selado meu próprio destino, despertando forças que permaneceram dormentes por gerações. E agora não havia mais volta. A luz prateada da lua cheia vazava pelas frestas do telhado danificado, criando padrões luminosos que dançavam pelo chão de madeira gasta. O broche em meu peito continuava a emanar um calor inexplicável, pulsando como se tivesse vida própria. Rael permanecia ajoelhado diante de mim, seus olhos negros refletindo o brilho lunar com uma intensidade quase sobrenatural. Minha mãe nunca me contou. Sussurrei, minha voz quebrando o silêncio denso que nos envolvia. Por que escondeu tudo isso de mim? Rael soltou minhas mãos e se levantou com um movimento fluido. Havia uma tristeza antiga em seu olhar quando respondeu. Para te proteger. As guardiãs humanas sempre foram caçadas com mais ferocidade que os próprios alfas. Por quê? A pergunta escapou dos meus lábios, enquanto observava Rael se mover pela cabana, examinando as paredes como se procurasse algo. Porque sem vocês, estamos incompletos. Ele pausou diante de uma tábua no assoalho, que parecia ligeiramente diferente das outras. O poder de um alfa é imenso, mas selvagem e instável sem o equilíbrio que apenas uma guardiã pode proporcionar. Com um movimento preciso, Rael removeu a tábua, revelando um pequeno compartimento oculto. De dentro, retirou um livro antigo encadernado em couro escuro, suas páginas amareladas pelo tempo. Folheou-o com reverência antes de trazê-lo até mim. Este é o diário de sua mãe, explicou, colocando o livro em minhas mãos trêmulas. Seu último legado para você. Acariciei a capa gasta, reconhecendo imediatamente a caligrafia delicada de Selene na primeira página. Uma onda de emoção me invadiu. Ter algo tão pessoal dela após tantos anos de ausência era como receber um abraço há muito perdido. Como sabia que estava aqui? Perguntei, sem conseguir desviar os olhos do tesouro que agora segurava. Rael se sentou ao meu lado no catre estreito, próximo o suficiente para que eu sentisse o calor emanando de seu corpo. Selene criou uma rede de refúgios e esconderijos por todo o território. Antes de morrer, ela confiou seus segredos a poucos aliados leais. Folhei lentamente as páginas do diário, encontrando registros detalhados de rituais antigos, mapas de locais sagrados e listas de nomes. Alguns riscados, outros marcados com símbolos que eu não reconhecia. Mas o que mais me chamou a atenção foram os desenhos. Lua crescente, círculos concêntricos e um símbolo recorrente que combinava elementos de ambos. O símbolo da união, explicou Rael notando meu interesse. Seus dedos roçaram levemente os meus ao apontar para o desenho, enviando uma corrente elétrica por minha pele. O vínculo sagrado entre alfa e guardiã. Vínculo?
A palavra carregava um peso que me fez engolir em seco. Rael estudou meu rosto por um momento, como se medindo quanto eu estava pronta para ouvir. Os alfas possuem força, velocidade e instinto. As guardiãs possuem clarividência, cura e a capacidade de acalmar a fera dentro de nós. Ele hesitou brevemente. Juntos, formamos o equilíbrio perfeito. Separados, somos vulneráveis. E minha mãe era vinculada a alguém? A pergunta que sempre quis fazer sobre meu pai pairava implícita entre nós. Um lampejo de dor cruzou o rosto de Rael. Ao meu tio, Thorne Noctis. Ele morreu tentando protegê-la quando os caçadores os encontraram. Sua mandíbula se tensionou visivelmente. Você nasceu poucos meses depois. Selene fugiu com você antes que pudessem descobrir sua existência. As revelações caíam sobre mim como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. Eu não era apenas a filha de uma guardiã, era filha de um alfa. O sangue de 2 linhagens antigas corria em minhas veias. Por isso me senti compelida a salvá-lo no leilão. Murmurei. Mais para mim mesma que para ele. Não foi coincidência. O chamado do sangue, confirmou Rael. Mesmo sem saber, você reconheceu um dos seus. Um pensamento súbito me ocorreu, fazendo meu coração acelerar. Os caçadores que você eliminou enviarão mais quando descobrirem. Sem dúvida. Seu tom era pragmático, sem remorso. E não apenas caçadores. Augusto Belmont não é homem de aceitar uma derrota, especialmente uma tão pública. O medo voltou a me envolver como um manto gelado. O que faremos? Rael fechou o diário gentilmente e o colocou de lado. Então, com uma solenidade que me fez prender a respiração, pegou minhas mãos entre as suas. Há apenas um caminho para nossa sobrevivência agora, disse ele, seu olhar penetrando o meu com uma intensidade que me deixou tonta. O vínculo da união, se você aceitar. O que isso significa exatamente? Perguntei, minha voz pouco mais que um sussurro. Significa que nossas vidas, nossas almas, ficarão entrelaçadas para sempre. Você terá acesso aos meus pensamentos, como eu aos seus. Compartilharemos força, sentidos aguçados e fraquezas. Ele apertou levemente minhas mãos. Se um morrer, o outro sofrerá uma dor insuportável, possivelmente fatal. Engoli em seco, o peso daquela decisão me esmagando. E se eu recusar? Seu rosto permaneceu impassível, mas algo lampejou em seus olhos, mágoa, talvez, ou resignação. Então farei o possível para te proteger enquanto puder, mas nossos caminhos eventualmente se separarão. Sem o vínculo, serei apenas metade do que posso ser. E você nunca despertará completamente. Uma parte de mim queria fugir, voltar para a simplicidade da minha vida anterior, onde minha maior preocupação era conseguir moedas suficientes para a próxima refeição. Mas outra parte, uma que crescia a cada momento passado na presença de Rael, ansiava por algo que nunca havia experimentado: pertencimento. Existe amor nesses vínculos? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, fazendo minhas bochechas queimarem de vergonha. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Rael. O vínculo não cria sentimentos que não existiriam naturalmente, respondeu com gentileza. Apenas intensifica o que já está lá, latente. Seus olhos escuros estudaram meu rosto com uma intensidade que me fez estremecer. O que você sente agora, Helena Luz? O que eu sentia? Medo, confusão, fascínio e algo mais. Algo que crescia nas profundezas do meu ser, como uma chama pequena, mas persistente. Atração? Desejo? Ou algo mais profundo e primitivo, além das palavras? Sinto que nasci para este momento. Confessei finalmente, surpresa com minha própria honestidade, como se toda a minha vida tivesse sido apenas um caminho para chegar até aqui. Até você. Rael inalou profundamente, como se minhas palavras tivessem atingido algo vital dentro dele. Então você aceita? Fechei os olhos por um momento, buscando certeza dentro de mim. Quando os abri novamente, minha decisão estava tomada. Sim. Aceito o vínculo. O alívio e a satisfação que cruzaram seu rosto
foram quase palpáveis. Com um movimento fluido, Rael se levantou e estendeu a mão para mim. Venha. O ritual deve ser realizado sob a luz direta da lua. Segurando sua mão, deixei que me guiasse para fora da cabana. O ar noturno estava carregado de fragrâncias intensas. Terra úmida, flores noturnas e algo mais selvagem que reconheci como o cheiro distintivo de Rael. A clareira diante da cabana estava banhada pela luz prateada da lua cheia, que pairava majestosa no céu estrelado. Rael me posicionou no centro exato do círculo de luz lunar. Depois se afastou brevemente para recolher algumas ervas e flores que cresciam nas bordas da clareira. Voltou com um pequeno buquê de flores brancas, que emitiam um perfume doce e inebriante. Florescência noturna, explicou, esmagando as pétalas entre os dedos e aplicando o sumo resultante em minhas têmporas, lábios e pulsos. Abre os portais da percepção e fortalece o vínculo. O aroma das flores parecia penetrar diretamente em minha mente, criando uma sensação de leveza e clareza que nunca havia experimentado antes. Tudo ao meu redor, as árvores, as estrelas, Rael, parecia mais vívido, mais real, como se eu estivesse verdadeiramente enxergando o mundo pela primeira vez. Agora, disse Rael, posicionando-se à minha frente. Remova o broche. Com dedos trêmulos, desprendi o broche de lua crescente que sempre carregara comigo. À luz da lua, o metal prateado brilhava com uma luminosidade própria, quase sobrenatural. Rael estendeu a mão e depositei o broche em sua palma. Com um movimento rápido e preciso, ele fez um pequeno corte em seu próprio pulso, deixando que algumas gotas de sangue caíssem sobre o metal. O sangue não escorreu como esperado. Em vez disso, pareceu ser absorvido pelo broche, que emitiu um brilho azulado por um instante. Seu sangue agora, instruiu ele, estendendo o broche de volta para mim. Hesitei apenas por um segundo antes de aceitar o objeto. Sem permitir que o medo me dominasse, usei a ponta afiada para fazer um pequeno corte em meu pulso. A dor foi breve e aguda. Observei, fascinada, enquanto meu sangue pingava sobre o metal já marcado com o sangue de Rael. Novamente, o broche absorveu o líquido, brilhando agora com uma luz avermelhada que pulsava como um coração vivo. Sangue do meu sangue, entoou Rael, sua voz assumindo uma qualidade ritual, antiga e solene. Alma da minha alma, sangue do meu sangue, repeti, as palavras surgindo instintivamente em meus lábios. Alma da minha alma. Rael pegou o broche e, para minha surpresa, o pressionou contra seu próprio peito, exatamente sobre o coração. O metal afundou em sua pele como se fosse líquido, sem deixar ferimento visível, apenas uma marca prateada em forma de lua crescente. Sua vez, disse ele se aproximando. Instintivamente, abri os primeiros botões do meu vestido, expondo a pele pálida sobre meu coração. Rael colocou a palma de sua mão contra meu peito e senti algo quente se transferindo de sua pele para a minha. Quando ele removeu a mão, o símbolo da lua crescente estava gravado em minha pele, brilhando suavemente no escuro. Com este símbolo, continuou Rael, declaro nossa união perante a lua e todos os clãs. De agora em diante somos um. Ele deu um passo à frente, eliminando o espaço entre nós. Suas mãos envolveram meu rosto com surpreendente delicadeza para alguém tão poderoso. Seus olhos, agora com um brilho dourado, procuraram os meus, pedindo permissão silenciosa. Ergui meu rosto para ele em resposta, oferecendo meus lábios como selo final do nosso pacto. O beijo começou gentil, quase reverente, mas rapidamente se transformou em algo mais intenso, primitivo. Senti o poder fluindo entre nós como eletricidade, conectando-nos em níveis que transcendiam o físico. E então aconteceu. Uma explosão de sensações que me deixou sem fôlego. De repente, podia sentir o que Rael sentia. Sua exultação, seu alívio, seu desejo crescente. Mais do que isso, podia sentir fragmentos de suas memórias infiltrando-se em minha mente. A dor da captura, os meses de tortura nas mãos dos caçadores, a determinação inabalável de encontrar a última guardiã, de me encontrar. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, o mundo ao meu redor havia mudado fundamentalmente. Os sons da floresta eram mais nítidos,
os cheiros mais intensos. Podia ouvir o coração de Rael batendo em sintonia perfeita com o meu. O vínculo está completo, ele sussurrou, sua voz reverberando tanto em meus ouvidos quanto em minha mente. Você sente? Sinto tudo, respondi maravilhada. É avassalador. Um sorriso genuíno iluminou o rosto austero de Rael. Você se acostumará com o tempo, aprenderá a filtrar, a controlar o fluxo de sensações. Mas antes que pudesse explorar mais essas novas sensações, uma onda de alerta percorreu o corpo de Rael, transmitindo-se instantaneamente para mim através do vínculo recém-formado. O que foi? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Podia sentir sua apreensão, seu instinto de proteção se ativando. Estão vindo, respondeu ele, seus sentidos aguçados captando sinais que ainda estavam além do meu alcance. Muitos deles. Belmont não esperou nenhum dia para reunir seus caçadores. O medo ameaçou me dominar, mas então senti algo novo fluindo através do vínculo. A coragem inabalável de Rael, sua determinação feroz. Como água fresca em terra ressecada, sua força preencheu os espaços vazios dentro de mim, transformando meu medo em resolução. Quantos? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza em minha voz. Pelo menos 10, armados até os dentes. Seus olhos encontraram os meus, transmitindo uma urgência silenciosa. Devemos fugir. Agora. Corri de volta para a cabana, recolhendo apressadamente o diário de minha mãe e algumas ervas medicinais que encontrei em uma pequena cesta. Rael apareceu na porta, segurando o que parecia ser uma adaga antiga com inscrições rúnicas no cabo. Estava escondida com o diário, explicou, estendendo a arma para mim. A lâmina foi forjada com prata lunar. Pode ferir até mesmo um alfa. Aceitei a adaga com reverência, sentindo seu peso surpreendente para um objeto tão pequeno. Espero não precisar usá-la. Eu também, respondeu ele, sua expressão sombria. Mas você carrega o sangue de guerreiros, Helena. Não tenha medo de lutar quando necessário. Saímos pelos fundos da cabana, mergulhando na escuridão da floresta densa. Rael se movia com a confiança de quem conhecia cada árvore, cada pedra do caminho, e eu o seguia, guiada tanto por sua presença física, quanto pela conexão mental que agora compartilhávamos. Através do vínculo, senti quando ele captou o cheiro dos perseguidores, um odor de metal, pólvora e ódio, que fez meu estômago revirar. Estavam se aproximando rapidamente, cercando a clareira onde a cabana se encontrava. Eles têm cães de caça, murmurou Rael, seu desprezo evidente. E armas de prata. Como escaparemos? Sussurrei, a adaga firme em minha mão. Um brilho determinado iluminou os olhos de Rael. Não escaparemos, respondeu, sua voz baixa e resoluta. É hora de parar de fugir e começar a lutar. Naquele momento, sob a luz prateada da lua que filtrava entre as copas das árvores, compreendi finalmente o verdadeiro significado do broche que minha mãe me deixara. Não era apenas um símbolo de proteção ou um talismã de boa sorte. Era um lembrete constante de minha herança, de meu destino. Para te lembrar que mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz, havia dito ela. Agora eu entendia. Eu era essa luz. E ao lado de Rael, pela primeira vez em minha vida, não me sentia mais invisível ou insignificante. Sentia-me exatamente onde deveria estar, pronta para enfrentar qualquer escuridão que ousasse nos ameaçar. A floresta ao nosso redor sussurrava segredos antigos, folhas se agitando em uma dança noturna que parecia sincronizada com as batidas aceleradas do meu coração. Através do vínculo recém-formado, pude sentir a estratégia tomando forma na mente de Rael. Não fugir, mas confrontar. Era ousado, quase temerário, mas carregava a ferocidade própria de sua natureza. Eles esperam que continuemos correndo, explicou ele, sua voz pouco mais que um sussurro enquanto nos agachávamos atrás de uma formação rochosa, coberta de musgo. Como presas assustadas. Mas não somos presas, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza em minha voz. Não mais. Um sorriso selvagem iluminou o rosto de Rael, e através do vínculo,
Senti seu orgulho e aprovação ondulando em minha direção como uma carícia invisível. Não, não somos. E é hora de mostrar isso a eles. Fechei os olhos por um momento, permitindo que meus sentidos recém-despertos se expandissem além dos limites normais. Era uma sensação estranha e maravilhosa, como se minha consciência fosse água transbordando de um copo pequeno demais para contê-la. Pude ouvir o movimento calculado dos caçadores, seus sussurros tensos, o clique metálico de armas sendo preparadas. E mais, pude sentir seus medos, sua determinação brutal, o ódio cego que alimentava sua caçada. Belmont está com eles, murmurei, captando o cheiro peculiar de colônia cara misturada ao suor ansioso. Rael assentiu, não questionando como eu poderia saber disso. Ele não confiaria esta tarefa a ninguém mais. Sua humilhação no leilão foi pública demais para ser esquecida. Observei enquanto Rael traçava símbolos no chão úmido com a ponta dos dedos, marcas antigas que pareciam brilhar sutilmente sob a luz da lua. Instintivamente, reconheci seu significado: proteção, força, clarividência. O conhecimento fluía para minha mente, como se sempre tivesse estado lá, apenas esperando o momento certo para despertar. O que farei? Perguntei, apertando o cabo da adaga entre os dedos suados. Rael ergueu os olhos para mim, seu olhar intenso penetrando até minha alma. Você é uma guardiã, Helena. Seu poder não está na força bruta, mas na visão além do véu, na capacidade de curar e de destruir barreiras. Não sei como usar esses poderes, confessei, o medo ameaçando sufocar minha recém-descoberta coragem. Seu sangue sabe. Ele tocou levemente a marca da lua crescente em meu peito. Confie nele. Confie em nós. Antes que pudesse responder, o som de ramos quebrando próximo nos alertou. Os caçadores haviam se dividido em grupos menores, cercando a área em um padrão de busca cada vez mais estreito. Logo nos encontrariam. Chegou a hora, disse Rael, seus olhos começando a brilhar com aquele dourado sobrenatural. Lembre-se, você não está sozinha agora. Nunca mais estará. Com essas palavras, ele se afastou em um movimento fluido, desaparecendo entre as sombras da floresta. Mas mesmo sem vê-lo, eu podia senti-lo, sua presença, sua força, sua determinação feroz. Era como se uma parte de minha própria alma se movesse lá fora, caçando aqueles que acreditavam ser os caçadores. Permaneci agachada atrás das rochas, controlando minha respiração como instintivamente sabia que devia fazer. Fechei os olhos novamente, concentrando-me na marca em meu peito. Ela pulsava agora, quente e viva contra minha pele, em perfeita sincronia com meu coração. O primeiro grito rasgou a noite como um trovão, um som de surpresa e terror absoluto que foi abruptamente silenciado. Depois outro e mais outro. Rael estava eliminando os caçadores um a um, usando a escuridão e seu conhecimento da floresta como armas tão letais quanto suas garras. Através do vínculo, podia sentir cada movimento dele. O prazer selvagem da caça, a satisfação brutal da vingança, a dor aguda quando uma bala de prata raspou seu braço. Esta última sensação me fez engasgar, meus dedos instintivamente voando para meu próprio braço, onde uma linha vermelha começava a se formar na pele antes imaculada. As feridas são compartilhadas, murmurei, recordando as palavras de Rael sobre o vínculo. Dor e prazer, força e fraqueza, tudo era dividido agora entre nós. Um ruído sutil atrás de mim me alertou. Virei-me rapidamente, a adaga erguida em posição defensiva, apenas para me encontrar face a face com o próprio Augusto Belmont. Ele estava sozinho, um rifle ornamentado com inscrições de prata nas mãos e um sorriso de satisfação cruel nos lábios carnudos. Então é aqui que a pequena ladra se esconde, disse ele, sua voz melíflua contrastando com a malícia em seus olhos. Você causou um grande transtorno, sabia? Aquele espécime era excepcionalmente valioso. Ele não é um espécime, respondi, a raiva fazendo minha voz tremer. Ele é Rael Noctis, último alfa do clã da Lua Crescente. E ele é mais valioso do que você jamais poderia compreender. Belmont riu, um som artificial e desagradável. Oh, eu compreendo perfeitamente o valor de um alfa puro sangue. Os compradores mais especializados pagariam fortunas apenas por partes dele.
Dentes, garras, coração. Seus olhos pequenos brilharam com ganância. Mas agora vejo que obtive um bônus inesperado. Uma guardiã. Meu sangue gelou. Como ele sabia? Surpresa? Ele sorriu diante da minha expressão chocada. Acha que sou apenas um colecionador ignorante? Eu estudo estas criaturas há décadas. Reconheço os sinais. O broche, a marca. Seus olhos se fixaram em meu peito, onde a lua crescente ainda brilhava suavemente sob o tecido rasgado do meu vestido. A última vez que vi uma guardiã foi há quase 20 anos. Selene Luz, uma mulher teimosa até o fim. Uma onda de ódio puro me atravessou, tão intensa que por um momento fiquei cega. Você. Foi você quem matou minha mãe. Belmont fez um gesto displicente com a mão livre. Negócios são negócios. Ela interferiu com minha caçada. Assim como você está fazendo agora. Ele ergueu o rifle, apontando-o diretamente para meu coração. A diferença é que você não terá a chance de fugir com uma cria mestiça no ventre. O insulto explícito à minha origem foi como um catalisador. Algo se rompeu dentro de mim, uma barreira invisível que havia contido poderes adormecidos por toda a minha vida. A marca em meu peito explodiu em luz prateada, tão brilhante que Belmont precisou proteger os olhos com o braço. Palavras antigas surgiram em minha mente, fluindo para meus lábios como água de uma fonte há muito selada. Pelo sangue da lua e pela luz das estrelas, eu te vejo como realmente és, Augusto Belmont. Minha visão mudou, como se um véu tivesse sido removido de meus olhos. Vi além da aparência humana de Belmont, além da carne e do sangue. Vi a escuridão pútrida que habitava seu núcleo, os fios negros de maldade que se estendiam de sua alma como tentáculos viscosos. Vi cada vida que ele havia tirado, cada criatura que havia torturado por ganância e prazer perverso. E entre essas vítimas, brilhando como uma estrela de prata, vi minha mãe. Você é doente, sussurrei, horrorizada com a verdadeira natureza que agora podia enxergar. E você está morta, respondeu ele, puxando o gatilho. O tempo pareceu desacelerar. Vi a bala deixar o cano, girando no ar em minha direção. Mas em vez de medo, senti apenas uma certeza tranquila. Ergui a mão, palma aberta em direção ao projétil, e as palavras surgiram novamente. Pelo poder dos guardiões, eu te rejeito. A bala parou no ar a centímetros de minha palma, suspensa como se o próprio tempo tivesse congelado. Belmont arregalou os olhos, o medo finalmente substituindo a arrogância em seu rosto. Impossível, murmurou ele. Com um movimento suave de minha mão, desviei a trajetória da bala que caiu inofensiva no chão da floresta. O poder fluía através de mim agora, intoxicante em sua intensidade. Pela primeira vez em minha vida, não me sentia fraca ou impotente. Sentia-me completa. Minha mãe tentou te poupar, disse avançando lentamente em direção a Belmont, que recuava com o terror estampado no rosto. Ela acreditava que até mesmo os piores de nós mereciam misericórdia. E eu posso pagar, gaguejou ele, deixando o rifle cair enquanto sacava uma bolsa pesada de moedas. Mais do que você jamais viu na vida. Ouro suficiente para comprar um reino. Balancei a cabeça, sentindo uma tristeza profunda sob minha raiva. Você ainda não entendeu, isso nunca foi sobre dinheiro. Nesse momento, Rael emergiu das sombras atrás de Belmont, seu corpo parcialmente transformado na forma híbrida de combate, sangue gotejando das garras afiadas. Seus olhos dourados encontraram os meus, e através do vínculo, senti sua pergunta silenciosa. Meu ou seu? Meu, respondi em voz alta, surpreendendo tanto Belmont quanto a mim mesma com a firmeza da decisão. Rael assentiu, recuando um passo em deferência à minha escolha. Belmont olhou freneticamente de um para o outro, finalmente compreendendo a profundidade do vínculo que nos unia. Um alfa vinculado, murmurou ele, seu medo momentaneamente superado pelo interesse científico mórbido. Pensei que fosse apenas uma lenda. O poder de ambos amplificado, seus olhos brilharam com ganância renovada. Pense no que poderíamos realizar juntos. Eu tenho conexões, recursos. Silêncio, ordenei. E para minha surpresa, suas palavras cessaram abruptamente,
como se eu tivesse fisicamente selado seus lábios. Outro poder que nem sabia que possuía. Aproximei-me mais, até estar a apenas um braço de distância dele. Meu ódio ainda queimava, mas agora era controlado, canalizado. Ergui a mão novamente, tocando sua testa com a ponta dos dedos. Você tirou minha mãe de mim, caçou Rael como um animal. Destruiu famílias e clãs inteiros por ganância. Belmont tremeu sob meu toque, lágrimas de terror escorrendo por suas bochechas gordas. Através do vínculo, senti a aprovação de Rael, sua expectativa pelo castigo que eu aplicaria. Mas então, algo inesperado aconteceu. Quando olhei mais profundamente na alma corrompida de Belmont, além da escuridão, vi um menino assustado, abandonado em uma floresta similar a esta, décadas atrás. Vi o medo primordial que havia moldado toda a sua existência subsequente, a dor que ele havia transformado em crueldade. Minha mãe estava certa, sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Há sempre uma escolha além da vingança. Fechei os olhos, concentrando-me no poder que fluía através de mim. Não era apenas destruição que eu podia causar. Era transformação. Pelo poder dos guardiões e pela misericórdia da lua, eu te condeno à verdade, Augusto Belmont. Uma luz prateada emanou de meus dedos, penetrando sua testa e espalhando-se como veias luminosas por todo o seu corpo. Belmont gritou, não de dor física, mas de agonia espiritual, pois o que eu havia feito era forçá-lo a sentir, a experimentar toda a dor que havia causado a outros. Cada ferida, cada morte, cada momento de terror que havia infligido agora retornava para ele em uma avalanche implacável de memórias e sensações. Quando removi minha mão, ele caiu de joelhos, soluçando incontrolavelmente. Seu corpo permanecia intacto, mas sua mente havia sido transformada irrevogavelmente. Você viverá, Belmont, disse, minha voz estranhamente calma. Viverá com o conhecimento completo de quem é e do que fez. Seu castigo será acordar cada manhã carregando o peso de cada vida que destruiu. Virei-me para Rael, cujo rosto exibia uma mistura de surpresa e admiração. Você o poupou, disse ele, sua voz um misto de questionamento e respeito. Não por piedade, respondi, sentindo o poder ainda fluindo através de mim como uma corrente elétrica. A morte seria muito fácil. Agora ele enfrentará algo muito pior, sua própria consciência. Rael se aproximou, retornando gradualmente à forma humana. Suas mãos, ainda manchadas com o sangue dos caçadores, seguraram as minhas com surpreendente delicadeza. Você é realmente filha de sua mãe, murmurou, um sorriso suave suavizando suas feições normalmente severas. E muito mais. Por cima do ombro dele, vi os primeiros raios do amanhecer penetrando entre as árvores. A noite de caos e revelações chegava ao fim, dando lugar a um novo dia, e a uma nova vida que eu mal começava a compreender. O que acontece agora? Perguntei subitamente consciente do cansaço que pesava em meus ossos. Rael olhou para o horizonte, onde o céu começava a se tingir de rosa e dourado. Agora começamos a reconstruir, a reunir os sobreviventes dispersos, a restaurar o equilíbrio que foi quebrado. Parece uma tarefa impossível. Observei, olhando para Belmont que ainda soluçava silenciosamente, perdido no inferno de sua própria criação. Não para um alfa vinculado à sua guardiã, respondeu Rael, e através do vínculo, senti sua convicção absoluta. Juntos, somos mais fortes do que eles jamais imaginariam. Estendeu a mão para mim, um convite e uma promessa silenciosa. Entrelaçando meus dedos nos dele, percebi que não havia mais volta para a vida que eu conhecera antes. As últimas moedas que gastei no leilão não haviam comprado apenas a liberdade de Rael. Haviam comprado meu próprio despertar, minha transformação de garota invisível para mulher de poder. Deixamos Belmont na floresta, um homem quebrado que eventualmente encontraria seu caminho de volta à civilização, carregando consigo a semente da mudança que eu havia plantado. Quanto aos demais caçadores, apenas alguns haviam sobrevivido à fúria de Rael, fugindo para levar histórias aterrorizantes sobre o retorno dos alfas e suas guardiãs. À medida que caminhávamos para longe daquele lugar de morte e renascimento, senti algo se solidificando dentro de mim, uma certeza, um propósito. O broche que minha mãe me dera, agora fundido à minha própria carne em forma de marca prateada,
havia sido mais que um simples presente. Havia sido um legado, uma herança, um chamado para o destino que ela sempre soubera que eu um dia enfrentaria. Para te lembrar que mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz, havia dito ela. Agora eu compreendia completamente. Eu era essa luz. E ao lado de Rael, meu alfa, meu parceiro, meu espelho, eu brilharia com uma intensidade que iluminaria até mesmo os cantos mais sombrios deste mundo que ainda tínhamos que reconquistar. 6 meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo. Estávamos nas montanhas do norte agora, em um santuário antigo construído em uma caverna natural, cuja entrada era guardada por estátuas de lobos, talhadas em pedra negra. O local fora um dos principais centros de poder dos clãs, antes da Grande Purga, e lentamente estávamos restaurando-o à sua glória original. A notícia havia se espalhado como fogo em campo seco. Um alfa e sua guardiã haviam retornado, desafiando abertamente os caçadores e sobrevivendo para contar a história. De todos os cantos do território, sobreviventes começaram a emergir das sombras. Lobos solitários, mestiços escondendo sua herança, até mesmo algumas guardiãs humanas que haviam mantido os antigos conhecimentos vivos em segredo. Nossa comunidade crescia a cada lua. E com cada novo membro, a visão de Rael de um mundo restaurado ganhava mais força e clareza. Naquela noite em particular, sob a luz de mais uma lua cheia, realizamos a cerimônia de boas-vindas para 3 jovens lobos que haviam viajado semanas para nos encontrar. De pé ao lado de Rael, observei enquanto ele conduzia o ritual antigo, sua voz poderosa ecoando pelas paredes de pedra da caverna. Meu peito se encheu de um orgulho tranquilo ao vê-lo assim. Não mais o prisioneiro acorrentado e humilhado, mas um líder em seu pleno poder. Através do vínculo, que se fortalecia a cada dia, senti seu próprio orgulho ao me observar, não mais a garota invisível e assustada, mas uma guardiã respeitada e temida. Bem-vindos ao clã da lua crescente, declarou Rael concluindo a cerimônia. Agora somos família, agora somos um. Enquanto a celebração começava ao nosso redor, com música, dança e histórias compartilhadas ao redor da grande fogueira central, Rael se aproximou, tomando minhas mãos nas suas. Você estava certa naquela noite, disse ele, baixo o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Você realmente me salvou. Sorri, erguendo uma mão para tocar seu rosto, traçando a cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. Nós nos salvamos mutuamente. Sobre nossas cabeças, a lua brilhava plena e magnífica, banhando a caverna com sua luz prateada. A mesma luz que havia testemunhado nosso vínculo, que havia despertado meus poderes, que agora iluminava o caminho para um futuro que, pela primeira vez em minha vida, eu enxergava com perfeita clareza. Eu havia gasto minhas últimas moedas para salvar um alfa no leilão, e ele havia me reivindicado, sim, não como posse, mas como igual, como parceira, como o outro lado da mesma moeda, a outra metade da mesma alma, e juntos éramos